Oi, gente, hoje a aula de hoje vai ser sobre termodinâmica. Nas aulas passadas a gente já falou um pouco sobre gases e essa seria um dos últimos temas sobre gases. Nessa aula a gente vai falar de dois modos que o nosso sistema, o nosso gás, ele pode trocar energia com o meio externo. O primeiro é com trabalho e o segundo é com calor. Calor a gente já falou bastante nas outras aulas, então hoje a gente vai focar mais na parte de trabalho. Trabalho, a gente já conceituou bastante como que ele é na mecânica clássica. Ou seja, trabalho é força por deslocamento. Então, para falar de trabalho em gases, eu também vou precisar de força e também vou precisar de deslocamento. O que isso vai significar força no meu sistema gasoso? Força vai ser justamente a força que o meu gás ele vai fazer contra as paredes do êmbolo, que está muito relacionado com a pressão do gás. Então, eu tenho aqui o meu recipiente com várias moléculas de gás e elas vão ficar todo o tempo se chocando contra a parede. Isso vai gerar uma força contra a parede. Eu também posso falar de força, por exemplo, força atmosférica sobre o meu recipiente. Também é uma forma de força, só que daí vai ser, no caso, algo que o meio está impondo sobre o sistema. Sobre força, esse é o conceito. Agora, sobre deslocamento, a gente precisa pensar em um recipiente com um êmbolo móvel. O que é um êmbolo? O êmbolo é justamente essa minha tampa. Não existe gás que vai transitar entre esses dois ambientes, ou seja, o gás que está ali dentro está confinado, não vai mudar o número de moléculas. A única coisa que vai mudar é a posição desse êmbolo, ou seja, dessa tampa, que ele pode ter tanto um deslocamento positivo, ou seja, para cima, isso vai aumentar o meu volume, tanto um deslocamento para baixo, o que vai diminuir o meu volume. Quando a gente relaciona essa fórmula primeira aqui com as próximas fórmulas que a gente já viu em mecânica, por exemplo, que a pressão é força sobre área e que o volume é área sobre área vezes x, ou seja, sobre a minha altura, e consequentemente meu ΔV é área vezes ΔX, eu consigo fazer uma outra fórmula que vai relacionar pressão e o volume, que é a única coisa que me importa aqui no caso de gás. Ou seja, trabalho é pressão vezes variação de volume. A variação de volume, ela se dá por causa desse deslocamento do êmbolo. E a minha pressão, ela vai ser constante, que é a pressão que o gás ele faz dentro do recipiente. Pensando agora no gráfico, como é que fica o gráfico do trabalho? É assim, a gente tem um gráfico volume por pressão, e a gente vai sair de um estado inicial com uma pressão inicial, um volume inicial e vai para outro estado final com a mesma pressão inicial e um volume final diferente. Então a gente vai ter um ΔV e a gente vai ter uma pressão. Ou seja, se a gente multiplicar esse ΔV por essa pressão, a gente vai conseguir justamente a área desse gráfico. Então a gente já pode definir que a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho que a gente vai realizar com esse gás, e isso vai valer para qualquer tipo de gráfico. Esse daqui é um retângulo, é fácil de calcular, mas a gente pode ver outros gráficos como esse. A gente falou um pouco sobre trabalho, agora a gente vai falar sobre uma situação específica que vai envolver trabalho, que é a transformação cíclica. Transformação cíclica, por definição, é que o estado final ele é exatamente igual ao meu estado inicial. Ou seja, eu estou andando numa rotatória, eu dei um círculo e no final da rotatória eu vou chegar exatamente no início, que é o meu ponto inicial. O meu inicial é igual ao final, mas isso não quer dizer que eu não tenha gasto energia para fazer esse passeio. Eu posso ter acabado suado depois dessa minha caminhada. Isso que significa uma transformação cíclica. Eu vou sair e vou voltar para o mesmo lugar que eu estava, mas mesmo assim eu vou ter um gasto de energia associado a isso. E a gente vai ver isso mais pra frente com máquinas. Então, por exemplo, imagine aqui uma situação que eu saí de um estado inicial, fui para um final, no caso diferente, isso daqui não é um ciclo, e realizei esse percurso. E aí depois eu fui e realizei exatamente o percurso da volta, só que por um outro caminho. Eu tenho duas áreas.
tenho essa minha primeira área aqui e essa segunda área. Isso tudo aqui é o meu trabalho desse percurso. E isso tudo aqui é o meu trabalho sobre este percurso. São percursos diferentes que no final eu posso juntar e fazer um ciclo, que é esse caso aqui. Eu saí desse estado, vim parar aqui, mas voltei. Como que eu falo, qual que é o trabalho que eu realizei nesse meu percurso? É esse daqui. É a parte que tem a área do meu gráfico. Eu basicamente tirei isso disso daqui e sobrou isso. E aí a gente até tem uma convenção de sinais para saber quando é positivo e quando é negativo. Sempre que for no sentido horário, é positivo. Nesse caso aqui, sentido horário. Positivo porque isso é maior do que isso. E eu tirei isso daqui. Então se aqui é 20, aqui é 10, meu trabalho final vai ser 10. Se for o contrário, por exemplo, eu fiz isso daqui primeiro e depois eu voltei, meu trabalho vai ser negativo. Porque primeiro eu tive 10 e depois eu tive 20. Então vai ser 10 menos 20, vai ser menos 10. Então é negativo. Agora que a gente já falou de trabalho, a gente vai falar sobre calor. Calor é outra forma de energia com a qual eu posso trocar com o meu sistema, que é uma energia que a gente já conhece. Calor é energia em trânsito. Então, o meu sistema ele pode receber calor, e isso é um calor positivo, e o meu sistema pode liberar calor, e que isso significa um calor negativo. A gente já vai falar um pouco melhor sobre essa convenção de sinais e como trabalhar melhor. Agora que a gente já falou sobre as duas formas de energia que a gente tem, a gente vai falar como se fosse da energia maior, tipo a soma da energia, que é o que a gente chama de energia interna, que a gente fala como se fosse U. Esse é o símbolo dela. Tem alguns pontos bem importantes sobre essa energia interna. A energia interna, ela é a energia do sistema. Todo sistema vai ter uma energia associada a ele, porque o gás ele está confinado no recipiente e ele está se mexendo. As moléculas estão se mexendo, estão batendo na parede, estão vibrando, estão rodando. Ou seja, existe energia relacionada a isso. Só que eu não consigo dizer quanto ela vale. Pode ser que seja 20 joules, pode ser que um sistema tenha 400 joules. Não dá para saber, a gente não consegue quantificar. É como se eu tivesse uma conta. Eu tenho uma conta, eu tenho uma quantidade de X de dinheiro lá. Ninguém sabe quanto é. Nem eu sei. É um exemplo. Mas eu consigo quantificar o ΔU. Ou seja, a minha diferença de energia interna. É a mesma coisa. Eu não sei quanto eu tenho, mas eu sei que eu ganhei R$5. Depois disso, eu não sei quanto que eu vou ficar, porque eu não sabia quanto eu tinha antes. Eu só sei que o meu ΔU foi de R$5. Isso também vale para energia. Eu posso ter ganho 5 joules de calor, ou perdido 10 joules de trabalho. Eu sei que eu perdi, eu sei que eu ganhei, mas eu não sei quanto que eu tinha antes, nem quanto que eu vou ter depois. Então a gente só vai calcular a variação da energia interna. A gente não vai calcular nunca quanto vale a energia interna de um sistema. Outro ponto importante sobre a energia interna é esse ponto aqui, ó. Energia interna é uma função da temperatura. Ou seja, eu não sei quanto eu tenho na minha conta, mas eu sei que quanto mais quente é, ou seja, quanto maior a temperatura, mais eu vou ter. É proporcional. Mas eu também não sei quanto é que é. E se é proporcional, eu também posso falar que a variação de energia interna é uma função da temperatura. Ou seja, se a minha variação da temperatura for de um número X, eu vou ganhar proporcionalmente em energia interna. Não sei quanto é essa proporção, não sei quanto vale. Mas existe essa relação. E o ponto mais importante dessa relação é que, se a variação de temperatura for nula, não vai ter variação de energia interna. Independente do que aconteça, se eu perder calor, se eu ganhar trabalho, a minha energia interna total na variação vai ser zero. Não vou ganhar nem perder nada no total. E aí, com isso a gente fala sobre a primeira lei da termodinâmica, que é que ΔU é calor menos trabalho. Isso é uma fórmula. A variação da energia interna eu vou calcular por essa diferença. Agora, para a gente entender um pouco melhor sobre como funciona essa diferença, vou trazer aqui o meu sistema para explicar o que significa esse sistema e como que eu ganho ou perco calor. Primeiro eu tenho meu sistema.
que é meu recipiente com gás? Meio é tudo que não é sistema, ou seja, é todo o resto do universo. O meu sistema, ele pode ganhar calor e pode perder calor. São formas de trocar energia com o meio. Essa daqui é meio intuitiva, a gente sabe. Se o meu sistema está ganhando calor, ele está ficando positivo. Ele está aumentando de energia interna. Se o meu sistema está perdendo calor, ele está perdendo energia interna, está diminuindo a energia interna dele. Então, calor que ganha é positivo, calor que perde é negativo. Mas agora sobre trabalho. O trabalho que é realizado sobre o gás é negativo. Por quê? Por conversão de sinal. Está vindo de fora e vai para dentro, ou seja, ele está sendo realizado nele. É como se fosse aquela força que é feita no êmbolo. Está sendo feita sobre ele, então ele está sofrendo. Se ele está sofrendo, é negativo. Só que por mais que esse trabalho realizado seja negativo, a minha energia interna vai subir. Por quê? Pensa. A gente tem uma seringa com um êmbolo. Se eu vou e empurro o êmbolo em direção à seringa, faço o trabalho em direção à seringa, eu estou perdendo o volume. O meu delta de volume é negativo. Meu delta de volume é negativo, pela fórmula, meu trabalho é negativo. Por quê? É uma força externa que eu estou fazendo sobre o meu gás e ele está sofrendo isso. Mas por que a energia interna vai subir? Justamente porque nessa seringa, quando eu estou apertando, as moléculas elas estão ficando mais juntas, elas estão se chocando mais, estão vibrando mais, estão rodando mais. Ou seja, a energia do meu sistema sobe, mesmo que esse trabalho seja negativo. E também vale ser contrário aqui. Quando o gás realiza trabalho, o trabalho é positivo. Por quê? Porque o volume está aumentando. O meu êmbolo está subindo. Só que isso vai fazer com que o meu sistema perca energia interna, porque as moléculas elas vão ficar mais calmas, dizendo assim. Então, o meu sistema ele vai ser menos energético, por mais que isso seja positivo. Como existe um conflito de sinais, por exemplo, aqui está certo, o calor. Ganho calor positivo, meu sistema aumenta de energia. Só que no trabalho é invertido. O trabalho realizado que vai fazer com que ele é negativo e vai fazer com que aumente de energia interna. Por isso que a gente tem essa fórmula aqui, que é calor menos o trabalho. Por isso que o trabalho ele vem negativo. Não é porque o trabalho ele vai fazer com que diminua a energia interna. Não. É porque a gente tem aquela convenção de sinais que o trabalho que é bom para aumentar a energia, ele é negativo. Então eu tenho que fazer essa conversão para aumentar a minha energia interna. No caso, a minha variação de energia interna. Esse daqui é a questão sobre trabalho e calor de forma geral. Vamos ver agora alguns casos específicos. Por exemplo, transformação adiabática. A adiabática, como a gente viu na outra aula, por definição, não existe troca de calor. Existem outras trocas de energia, mas calor não. E a curva da adiabática é sempre representada desse jeito. Eu tenho aqui uma isoterma 1 e uma isoterma 2. Na minha isoterma 1 tem uma temperatura inicial. Na minha isoterma 2 eu tenho uma temperatura final. Eu vou passar de um estado inicial da minha isoterma e vou para um estado final na outra isoterma. Vou ter aqui um caminho, isso que significa transformação adiabática. Nessa transformação adiabática, o calor é zero por definição. Ou seja, na minha equação, isso daqui é zero. Só tem trabalho. Então, meu ΔU é igual ao trabalho negativo. É um caso específico e simples de quando a gente não tem calor envolvido nesse processo. A gente tem alguns exemplos, mas o mais comum é, por exemplo, uma expansão adiabática, que é o experimento do Joule. A gente tem esse segundo caso, que é da isotérmica. Lembra que eu falei ali atrás? Se a variação de temperatura é zero, não tem variação de energia interna? Então, é exatamente isso. Eu não vou ter variação de energia interna. A minha energia interna final é igual à minha energia interna inicial. Mas mesmo assim eu vou ter um trabalho. Por quê? Porque eu estou levando de um estado a outro, eu vou ter uma área de um gráfico, vou ter um trabalho. Só que como não tem variação de energia interna, tudo que eu vou ganhar no meu trabalho, eu vou perdendo calor. E vice-versa. Para minha soma total ficar igual a zero.
Então, calor é numericamente igual a trabalho. Se eu perder 20 no trabalho, eu vou ganhar 20 de calor. Vou somar tudo, vai ficar igual a zero. Esse é outro caso específico. Agora esse caso aqui, da isovolumétrica, é um outro caso assim, parecido com a diabática. Por quê? Eu não vou ter trabalho. Se é isovolumétrica, não tem variação de volume. Variação de volume é zero. Pela minha fórmula inicial, se trabalho é igual a pressão vezes variação de volume, o trabalho vai ser zero também. Então é como se eu fizesse isso daqui. Minha pressão inicial, pressão final, volume, continua constante. Eu não vou ter área sobre o gráfico, não vou ter trabalho. Então, a minha variação de energia interna é justamente igual ao calor. Tudo que eu der de calor vai virar a variação de energia interna. E esse outro caso aqui, que costuma ser o caso mais complexo, que os exercícios mais pedem, é porque na isobárica eu vou ter trabalho. O meu trabalho vai obedecer essa funçãozinha aqui normal, que eu já tinha passado para vocês no início. E aí, minha variação de energia interna é calor menos trabalho, que é representado por pressão vezes variação de volume. Sobre essa parte 1 de termodinâmica, é isso. É a apresentação de trabalho e calor, são as definições. E aí vão ter exercícios no site. Por hoje é isso. Obrigada.